A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, como é que vai? Tudo bem? Pastor Stanek, pregador do Mater, em mais uma exposição bíblica. Dessa vez, Juízes capítulo 17, será o texto básico da nossa lição no próximo domingo. Nós, todo final de semana, estamos fazendo a exposição do texto da lição. E dessa vez, Juízes 17. Fechamos a história de Sansão, semana passada, e agora nós vamos entrar em outra história que continua a decadência moral e espiritual do povo de Israel. Dessa vez, Deus não está levantando nenhum juiz. Nós vamos ver a história de Mica, da mãe de Mica, um levita consagrado por Mica. Então, para introduzir essa lição, é importante que nós leiamos o capítulo 18, versículo 30 e 31. Eles levantaram para si o ídolo de Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Então nós vamos estudar uma lição muito importante. Eu só quis dar a introdução aqui, no capítulo 18, no finalzinho, porque vai dizer o nome desse sacerdote, esse levita, que Mica, que não era sumo sacerdote, nem sacerdote, ele vai ungir um sacerdote. E esse homem que vai ser ungido por Mica, o nome dele é Jonatas. Aí fala até a origem dele. E também, a depravação moral e espiritual não era total. Você vai entender que o templo de Deus, os sacerdotes, estavam em Siló. Em Siló estava o templo de Deus, a adoração instituída, o lugar escolhido por Deus. E o templo seria construído no lugar escolhido por Deus. Os sacerdotes, a linhagem, toda aquela adoração instituída por Deus estava em Siló. Isso nós vamos ver lá quando dá a introdução no livro de 1 Samuel. Estava lá. E a obrigação de todo o povo de Israel era ir a Siló. Ir a Siló para oferecer sacrifícios, para adorar a Deus, sacrifício pelos seus pecados, adoração, culto. Qual era a missão dos levitas? Ensinar o povo a palavra de Deus, os cânticos de Israel. Era a missão dos levitas, entre outros. E a missão do sacerdote, oferecer o sacrifício. Isso tudo estava lá em Siló. Então é nesse contexto que nós estamos entrando nessa lição. Porque a Bíblia está dizendo, nessa época cada um fazia o que queria. Mas, não porque não tinha lei, não porque não tinha culto, não porque não tinha sacerdote. Não, fazia porque é o povo de hoje. Eu faço o que eu quero, o negócio é sentir bem. É a busca do ser humano por prazer e satisfação. Eu quero ter prazer e estar satisfeito. Amados, a Bíblia diz assim, na abundância, goza. Goza mesmo, faz churrasco, compra roupa, compra bolsa, viaja, enfim. Mas na adversidade, considera. Considera que Deus é o mesmo. Não muda de Deus. Não se vende. O que mostra que o crente está afastando de Deus é quando ele quer viver só na abundância. É só vitória, é só vitória. Esse crente está se desviando de Deus. É o ser humano. É o nosso cérebro. Ele trabalha para buscar para nós prazer e satisfação. Então nós estamos aqui, nesse ponto, que nós vamos introduzir a história de uma mãe, um filho, e depois segue a sequência com esse filho chamado Mica. Só para reforçar o que eu disse aqui, olha só o que está escrito em 1 Samuel 1:3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finé, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então, uma coisa, enfim. Tá todo mundo indo, tá todo mundo fazendo. Não. Deus sempre tem os seus fiéis. Deus sempre tem suas águias que não estão andando com todo mundo. Como a águia não voa com o urubu e com outros pássaros que andam em bando. Deus sempre tem aqueles como nossos patriarcas do passado que andavam nessa terra, rejeitaram. Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, entre outros que rejeitaram as coisas aqui nesta terra porque visavam a pátria celestial. A Bíblia nos exorta a não andar por vista, pelo que você está vendo, pela concupiscência dos olhos. Então lá em Siló está
o templo de adoração. Então vamos introduzir agora a lição. Versículo 1. Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Mica quer dizer quem é como Deus. É o significado do nome de Mica. Um homem comum. Um homem que sua mãe, certamente, pelo que nós entendemos no texto, era uma comerciante e malada no dinheiro. Alguns acham até que essa mulher era Dalila, pelo fato, os fatos. Primeiro fato, 1.100, 13 quilos de prata. 1.100 moedas de prata, 13 quilos de prata. Esse é um fato. Foi a quantia que Dalila ganhou de cada um dos príncipes dos filisteus. Mas é possibilidade. Ninguém está afirmando nada. Eu até descarto essa possibilidade, porque entendo eu, como eu fiz na exposição do capítulo 16, que o povo dos filisteus odiavam Sansão. Odiavam os judeus. Sansão matou pai de uma, irmão de outro, tio, avô. Ele matou muitos filisteus. Então Dalila teve aquela doce vingança. Talvez Sansão matou algum parente dela. Enfim, eu não acredito que seja essa mulher Dalila. Pode ser uma coincidência. E qual o judeu também, em sã consciência, eu acho que eles não estavam, ia se casar, se ajuntar com Dalila. Enfim. Versículo 2. O qual disse a sua mãe, as 1.100 moedas de prata que foram tiradas, por cuja causa lançaste maldição, também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, e eu tomei. Então sua mãe disse, bendito seja do Senhor. Essa aqui eu trago uma advertência para as mulheres, cuidado com a ira. A Bíblia diz que a ira de Deus, ela dura um momento. A nossa, se tem crente que vive com o coração irado, tem uma Bíblia que fala sobre a mulher iracunda, que anda espraguejando, amaldiçoando os filhos, talvez, às vezes por causa de um copo, estão amando as coisas e usando os filhos, usando o marido. Então a ira, ela dura um momento. E se você é uma mulher de Deus e é uma iracunda, vive irada, você está longe de Deus. Porque a ira de quem tem o Espírito Santo pode até irar, mas não vive irada. A Bíblia diz para irar, mas agora, viver irada, maquinando mal, espagrejando, amaldiçoando, você não está com Deus, está longe de Deus. Essa mulher está lançando maldição por causa de um dinheiro. Não é um salário que te pegaram, vai fazer falta, é o dinheiro que você tem para sobreviver, para viver. Não, é um dinheiro que estava sobrando, aquele dinheiro que guarda na poupança, no banco. E ela estava lançando maldição por causa desse dinheiro. Uma caderneta, um dinheiro que ela estava guardando. E o seu filho a tomou, pegou o dinheiro para ele. Vamos ver alguns textos aqui que vai falar sobre a ira. Salmo 4:4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietam-se. Olha só, hein? Não pequem. Ira, mas não pequem. A mãe pode amaldiçoar o filho? Vamos ver lá na frente. A maldição de mãe pega? Calma aí. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes de escurecer, antes do sol ir embora, você tem que se consertar com seu filho, com seu marido, com sua mulher, com seu parente, enfim. Não deixe o sol se opor e você irado ou irada. E na ira, evita tomar decisões. É tipo assim, você vai mexer no angu de caroço. Não mexe, tá irado? Vai responder alguém? Não responde. Não responde. Tem gente que tá irado com um, aí solta os bichos em cima do outro. Não responde. Aquietai-vos, aquieta-te, como está aqui, ó. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. E aquietem-se. Calma. A ira passa. Raiva. Quem tem raiva é cachorro. Não é só porque, tipo assim, o cachorro está latindo, aí você vai latir também. A pessoa está irada e você tem que se irar também. Não cabe, não cabe. Então, essa parte da ira. Cuidado com a ira. Agora vamos entrar aqui na parte da maldição, porque essa mãe, ela amaldiçoou seu filho, ele ficou com medo. Essa maldição de mãe pega. Vamos ver aqui, ó. Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. A maldição sem causa não virá. É o que vai nos dizer outra versão. Uma maldição sem causa não virá. A maldição, ela tem que ter uma causa. E no caso desse rapaz, desse moço, desse Mica, tinha uma causa? Vamos ver.
Vamos ver a causa da maldição desse moço. Ó. Olha só, Deuteronômio 27, 16. Maldito quem desonrar seu pai ou mãe. Maldito quem desonrar seu pai ou mãe, e todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 16. A maldição é a ação do mal e o mal em ação. Deuteronômio 27, 16. Amados, se a maldição pegasse, a humanidade já estaria em extinção. Se um pudesse amaldiçoar o outro, se a mãe pudesse realmente amaldiçoar o filho, tem mãe que não teria filho nenhum, mais e nem marido. Porque a boca dela só sai maldição, espragueja os filhos, amaldiçoa. Se você for, vai acontecer. E se acontecesse, os filhos já estariam todos mortos. Olha só o que Deus disse, porque nós queremos cobrar. Nós queremos que a pessoa sofra o dano pela transgressão que nos causou, que foi no caso dessa mãe aqui. E nós não temos esse direito de amaldiçoar a ninguém. Em Tiago 3, de 8 a 12, você vai ver que a nossa boca é uma fonte. E a Bíblia fala que com ela nós abençoamos, e com ela nós amaldiçoamos, bendizemos a Deus, nosso Pai, e amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha só. Aí Tiago fala assim, da mesma boca procede a bênção e a maldição, meus irmãos. Não convém que isso se faça assim. Quer dizer, está errado. Nós só temos que abençoar. Que recompensa tereis se amardes só os que vos amam? Jesus disse. Porventura de uma fonte pode sair água doce, água amarga? Tiago continua dizendo assim. A figueira produzir azeitona? Então a nossa boca é para abençoar. Ah, pastor, mas Deus disse lá, amaldiçoarei, abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus disse. Deus amaldiçoou. Deus não falou, Abraão, vou amaldiçoar quem você amaldiçoar. Não, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Entendeu? Então, a bênção e a maldição é uma escolha que nós temos que fazer. Escolha a bênção para que viva ao que Deus fala para nós. Porque nós somos mal. Desde a queda do homem, o mal entrou em nós. Nós não podemos confiar em nosso coração e nem segui-lo. Então essa mulher está apavorada, amaldiçoou o filho. E olha só o que a Bíblia vai nos falar aqui sobre o nosso coração. Jeremias 17, 9, o coração do homem é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Provérbios diz assim, sensato é o homem que confia no seu próprio coração, ou que segue seu próprio coração. É insensato, desequilibrado, sem juízo. É o homem que segue o seu próprio coração. Então nós não podemos seguir o nosso coração, as nossas vontades. Por isso que o Evangelho é renúncia. Negue-se, pois, a si mesmo. Estamos fazendo essa exposição, mas já com aplicação para a nossa vida, a partir da vida dessa mãe. Olha só o que Deus diz sobre vingança. Minha é vingança, e a recompensa do Senhor fará justiça ao seu povo. Deuteronômio 32, 35 e 36. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 9. Então nós temos, por obrigação, que dominar a nossa língua. Aí que tipo de qualidade será, como que essa mãe criou esse menino? Que vai se mostrar agora um homem sem caráter, e ela também vai se mostrar uma mulher sem caráter. Como será que ela criou esse menino? Um homem, uma criança sem disciplina, está em rumo à sua alta destruição. Vamos ver alguns textos aqui em Provérbios sobre a criação. Será como que ela criou esse menino? Será que teve disciplina? Já que nós vemos ela, ele entrega o dinheiro a ela, e ela, não, ele diz, foi eu que peguei, mamãe. E ela diz, bendito seja tudo o Senhor. A disciplina começa no berço, quando a criança ainda é bebê e tem que tomar um tapa na mão. Não estou falando de espancar. Tem que tomar um tapa na mão para saber onde pode pegar ou não. Tem que tomar umas varadinhas nas pernas quando começa a andar para saber para onde deve ir ou não. Tem que ter disciplina. É igual o trem. Ele é livre, mas dentro dos trilhos. Ele fora dos trilhos, causa-se uma desgraça. Vamos lá alguns textos aqui em Provérbios. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo castiga. Coro. A vara da infância juvenil. Lá em casa tinha uma lá, guardadinha. Os meus filhos também têm, eu tenho 7 filhos. Para os grandão não, mas para os pequenininhos tem uma vara lá, guardadinha.
Capítulo 22, 6 de Provérbios. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, porque fadigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Ah, apanhei, eu não vou bater em meus filhos. Eu não vou fazer o que o papai e mamãe faziam. Seus filhos não vão chegar onde você chegou e nem vai ser o que você é. Tem até uma mensagem que nós falamos assim, matar o velho do saco, porque as mães, antigamente, para proteger os filhos, inventavam algumas crenças, o velho do saco, o saci pererê, o bicho papão. Mas agora as mães mandam as crianças ir para a rua para não encher o saco, para elas ficarem nas malditas novelas, séries, filmes. Elas ficarem na procrastinação, na preguiça. Não querem mais ter trabalho, não querem cuidar dos filhos e vão ter que trabalhar para criar netos. Esse é o futuro de uma geração que nós já estamos vendo, já é uma realidade. A mãe que não quer ter trabalho com o filho vai ter que trabalhar para sustentar netos. É uma realidade. E você sabe disso. Filho dá trabalho e a mãe e o pai têm que ter trabalho. Vimos aí na internet outro dia, o marido chega em casa, vou descansar agora, vou dar um beijo na minha mulher, vou ver meu filho. E o filho estava com um esparadrapo colado na boca. Aí ele desesperou, não sei se era esparadrapo, fita crepe, um bebê. Aí ele desesperou, foi filmando aquela situação e procurando a mulher dele, uma menina de 18 anos. Não sei se casaram, se ajuntaram, mas era um casal. Procurando a filha, ou melhor, procurando a esposa, e ela estava sentada lá no outro cômodo com o celular. É o que muitos pais estão fazendo agora. Já foi comprovado cientificamente que o efeito da internet é semelhante ao efeito da cocaína, da droga. E os pais estão dando essa droga para os filhos para controlá-los, para deixá-los parados dentro de casa, alienados. Oh, não sai lá fora que o bicho papão. Toma aqui. É igual um povo que foi dominado, os homens foram levados para serem escravos e os seus chefes, aqueles que dominavam sobre ele, davam para eles mascarem cocaína, folha de cocaína, para poder... Aí eles trabalhavam tranquilo, não tinha... E todo dia, folha de cocaína. É isso que estão fazendo com as crianças. Olha o que você vai jogar para a sociedade. Filho dá trabalho. Você deu para seu pai e para sua mãe, por que não quer ter trabalho agora? Eu dei. Trabalho, dá trabalho, tem que ter paciência. E é gratificante ter filhos. É muito bom. Famílias inteiras estão terciarizando as emoções dos filhos. Dá um celular para ele, para ela, tá? As emoções lá do filme, não brinca com os filhos, não brinca, não sai, não dá um passeio. Tipo, outro dia eu estava com meus filhos comendo coquinho catarro. A gente chama assim, não sei como chama aí na sua terra. Enfim, terciarizou as emoções. Não tem mais aquela emoção do filho estar brincando com o pai, com a mãe, contando história da Bíblia, ou histórias mesmo. Não tem. Tudo terciarizado. Os bichos que as crianças conhecem. O infeliz não quer ter cachorro porque dá trabalho, não quer ter galinha porque dá trabalho, não quer ter planta porque dá trabalho. Não quer trabalhar. Ensina, dá a responsabilidade aos seus filhos para que eles aprendam a ser responsáveis. Mas não tem um quintal para capinar. Não tem porque não pode ter mato. Não tem uma árvore para o filho poder varrer o quintal, catar aquelas folhas. Não tem uma galinha para ele cuidar, para ele ver os pintinhos nascendo. O ciclo da vida. Os céus proclamam a glória de Deus e a natureza. Enfim, tudo que conhece é o da internet. Essa geração que nós estamos vivendo. Não estou falando de uma forma generalizada. Tem muita gente aí boa fazendo o que Deus quer. Então essa mãe, ela cria um homem. E esse homem vai ser o produto do meio, vai ser um idólatra. Versículo 3. Ainda aqui em Provérbios 6, 23, o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Mandamento, você tem que mandar nos seus filhos. Tem que mandar. Eu não quero, eu não gosto. Tem que se impor aos seus filhos limites, regras. Porque, como eu li aqui, a criança entregue a si mesma, ela está em rumo à sua alta destruição e vai envergonhar os seus pais. Então devolveu ele a sua mãe as 1.100 moedas de prata. Olha só o que ela vai dizer. Eu vou ler aqui em outra versão. Filho meu, para tirar a maldição
de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor, e ela será usada para fazer um ídolo de madeira, folheado a prata. Por isso, eu devolvo agora esta prata a você. Aí ela devolve a prata, dedico. Outra tradução diz, dedico ao Senhor. Dedico ao Senhor para fazer um ídolo. Essa mulher... E qual ídolo que seria feito ali? Qual ídolo que seria feito? O ídolo se chamaria o ídolo da quebra da maldição. Aí hoje em dia a gente tem campanha da quebra da maldição, isso é a maior conversa fiada. Não existe nada que quebra a maldição, a não ser você ir lá na raiz, na causa. É você e Deus, lá na raiz, na causa. Lembra do que eu li em Provérbios? A maldição sem causa não virá. É você ir lá na raiz. Então aí, o ídolo... Ah, estou me sentindo amaldiçoado. Toma, leva esse ídolo, que vai quebrar a maldição. Você creu, é psicológico. Hoje em dia eles vendem uma pulseirinha que diz que dá energia, da potência sexual. E eles vendem essas pulseirinhas e as pessoas acreditam. E o que você acredita, acontece. Supostamente acontece. Te ilude. O ser humano é fácil de iludir, de se iludir. Versículo 4, aí que a gente vai ver aqui uma falta de caráter dessa mulher. O filho devolve para ela porque ele não quer, ele está com medo. E ela... Mas o filho tornou a devolver a prata. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou ao ourives. E ele fez um ídolo de madeira e folheou com prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Ó. E ela dedicou as 1.100, certo? Mas pegou, dedica ao Senhor. Primeiro a Bíblia diz, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. É errado. Além dela estar quebrando esse mandamento, está quebrando outros. Por quê? Em vão por quê? Para um ídolo, para um pecado. Quebrando os mandamentos do Senhor. Enfim, ela vai dedicar 1.100 e na hora faz igual a Ananias e Safira. Só dá 200, só entrega 200 para fazer o ídolo. Ela faz um ídolo e coloca na casa de Mica, bagunça, né? A casa de Mica. São os que estão por aí agora, por aí afora, né? Os mentores, os sacerdotes, os pastores de Mica, os coach, são tudo movido a grana. Porque agora nós vamos sair da história dessa mulher e vamos entrar na história de Mica. Enfim, então nós vimos aí uma mãe que não tinha caráter. Não tinha caráter e criou um filho sem caráter. Dizem que o homem é o produto do meio, da onde que ele vive. Não podemos generalizar. Em parte sim, mas um homem sem Deus. Mas Mica está sendo realmente o produto do meio. Você tem que ver o que você vai jogar na sociedade. Como pai, como mãe, como mulher de Deus. Zelar, se preocupar com a tua semente. Onde que você tem que afiar a sua flecha. Porque um dia ela será lançada na sociedade. Os filhos são como flecha na mão do valente. E a flecha tem que ser afiada na palavra de Deus. Nos estatutos, nos preceitos, nos mandamentos. Enfim, essa mulher vai criar um homem agora com a decadência moral e espiritual ao mesmo tempo. Então o ídolo está pronto. O ídolo, Calvino disse, nosso coração é uma fábrica de ídolo. Nós queremos Deus como servo. Não queremos servir a Deus, adaptar. Por que surgem os ídolos? É adaptarmos Deus às nossas vontades. Mas na oração do Pai Nosso, o que ele diz? Seja feita a tua vontade. E qual que é a vontade de Deus algumas vezes? É nos moer. É nos moer. É nos... Como Daniel, você acha que Daniel queria viver em Babilônia? Com qual objetivo Daniel olhava para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia? Voltar para a sua pátria, com certeza. Mas Deus queria glorificar o nome dele na vida de Daniel em Babilônia. Como quer glorificar o nome dele na sua vida, você tem que aceitar o que você tem e o que você é. Aonde Deus te plantou? Aonde que você é peixe tem peixe de lago, rio, mar e oceano. Aí você nasceu no lago, quer viver no rio. Nasceu no rio, quer viver no mar. Nasceu no mar,
e quer viver no oceano. Não importa se você tem que se vender. Não. Fica onde Deus te colocou. Se Ele quiser te levar para o oceano, aí Ele vai dar as condições, porque a Bíblia diz: os que querem ficar ricos caem em laços, perversões, e tem muita gente se vendendo aí. Não importa o sacrifício. Como os judeus nessa época, não importava se tinha que passar os filhos a fogo, aos deuses, aos ídolos, tinha que sacrificar o outro ser humano. Não importa, o que importa é eu estar bem, na visão do ser humano de todas as épocas até hoje. O que importa é eu estar bem, não importa o mal que eu vou fazer ao outro. E o mal está em nós. Se eu me vencer, o resto, até Satanás já está debaixo dos meus pés. Meu maior inimigo é eu mesmo, o seu é você mesmo. A vida do crente é de renúncia. Negue-se, pois, o homem a si mesmo. Romanos 7,19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Já reparou que o bem e o mal é uma escolha? Que nós temos que fazer todos os dias, todos os momentos? Escolha o bem para que viva. Vamos continuar aqui, o versículo 5. Versículo 5. Ora, este homem, Mica, possuía um santuário e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. A decadência moral e espiritual. Não era sumo sacerdote, não tinha autoridade para consagrar sacerdote, mas ele vai consagrar um dos seus filhos a sacerdote. Para quê? Qual o objetivo? Certamente vender ídolos. Esse homem vai ser um fabricante, um vendedor de ídolos, um comércio de ídolos. Já tinha lá o suposto Deus da quebra da maldição. Hoje em dia é sal grosso, óleo ungido. É o que estão vendendo por aí. Como eu disse, vamos voltar lá no começo. Eu disse que o santuário estava lá em Siló. Olha só. Êxodo 25, 8. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo, como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês farão. O modelo dos deuses era adaptado à vontade dos homens. Por qual motivo os deuses? Comércio. Comércio. Deuses são ídolos adaptados aos homens. A Bíblia diz aos Colossenses capítulo 3, versículo 5, se não me falha a memória, a cobiça é um tipo de ídolo. Cobiça. Ah, eu quero. Eu não gosto disso. Ah, então toma isso. Não aprende a gostar. O homem não quer renúncia. O homem quer a zona de conforto. Ele não quer zona de conflito. E para o homem e para a mulher de Deus é guerra. Deus colocou uma inimizade entre nós e o mundo que será mantida. Deus manterá essa inimizade. E você foi escolhido para isso, para manter essa inimizade. Então você não pode se vender. Não pode se vender, não pode ser um pastor de Mica, um sacerdote de Mica. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Não faça para vós imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Totalmente as destruirás de todos os lugares, as nações por onde vocês passarem. Derruba seus altares, quebra seus bosques, suas estátuas. Não façam aliança com esse povo, ou seja, não dê suas filhas em casamento. Estudamos lá atrás, Deus instruindo a Josué. Josué instruindo o povo. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. É um texto que eu não estou afirmando que está nesse contexto do capítulo 7. Mas que o templo, o lugar escolhido, os sacerdotes, a lei, estava lá. E Mica está fazendo essa bagunça. Versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não porque não tinha leis, preceitos e mandamentos, era só ir a Siló. Só ir a Siló. Agora entra na história do versículo 7 ao 10.
do versículo 7 ao 10, entra um levita. Olha só. Entra um levita aqui. E nós vamos mostrar para você qual era a missão dos levitas. Porque vai vir um levita viajando, andando, procurando quem dá mais, quem paga mais, um mercenário. Procurando alegrar o coração. A Bíblia de Jesus diz, no mundo tereis aflições. E o coração dele, ele quer ficar alegre, ele quer prazer e satisfação. Ele quer viver só na abundância. Não importa o seu caráter, a sua dignidade, que é aquilo que o inimigo veio para roubar. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E não é dinheiro, não é ouro, não é prata. É honra, moral, caráter, dignidade. É o que esse levita não tinha. Ele vai se vender. Vamos ver a missão do levita? Qual era a missão do levita? Os levitas eram encarregados não apenas de ajudar os sacerdotes nos seus ministérios, Números 3, 6 a 13, Números 8, 17 a 18, como também ensinar a lei ao povo. Neemias 8, 7 ao 9, 2 Crônica 17, 7 ao 9, 35, 2 Crônica 35, 3. Então, a missão deles era ensinar o povo as leis do Senhor, o cântico, e de participar da música sagrada dos louvores, ajudar os sacerdotes, ensinar a lei do Senhor e ensinar o povo a louvar a Deus. Essa era a missão dos levitas. Mas esse aqui, ele está vagando, vagabundando. Ele está vagando. Ele está buscando para si uma zona de conforto. Certamente ele saiu da zona de conflito e está buscando uma zona de conforto. Quem dá mais? Quem paga mais? Ah, não importa o meu caráter. Não importa a reputação de Deus. O que importa é eu estar bem, me sentir bem. É isso que está valendo para muita gente, que se venderam. Um evangelho barato do oba-oba, do mimimi. Um culto adaptado às vontades. Ah, eu quero me sentir bem. Então tem igrejas, tem levitas, tem pastores de mica para todos os gostos. O evangelho que os apóstolos pregaram, que Paulo diz, ainda que um anjo desça do céu, trazendo outro evangelho que seja anátema, quer dizer, maldito sem valor. Não, Paulo pregou para aquela época, quando a Bíblia diz não extinguis o Espírito, ou seja, não apague o Espírito da Bíblia. Não. Isso aqui não é doutrina para a igreja contemporânea. Isso aqui é usos e costumes. Isso aqui era para aquela época, por causa disso. Era para aquela cultura. E eu afirmo para você que o Espírito Santo era transcultural. Não apague o Espírito da palavra, porque ele não ficou lá atrás. Quando ele inspirou, era para a igreja de todas as épocas. Era para hoje. A sensualidade, a vaidade, o desvio moral, espiritual que nós estamos vendo por aí, não é de Deus, é do homem. Se você vê as igrejas há 30 anos atrás, as denominações, que é sinônimo de confusão, você vai ver as doutrinas, como que as irmãs se trajavam, se vestiam com pudor, modéstia. Eu tenho uma mensagem lá, o que é pudor, o que é modéstia. Dá uma olhada lá no nosso canal no YouTube. Você vai saber o que é e o que não é. Dá uma pesquisada aí na internet. Ah não, mas isso aí é a igreja passada. Quando Moisés falou não haja traje de homem em mulher e nem traje de mulher em homem. Moisés falou isso aí lá para a época dele. Extinguiram o espírito das igrejas. Está uma bagunça. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Não é dos ímpios não, é dos incrédulos. Que só quer crer no que está vendo. Tem uma multidão que seguia Jesus e outra multidão que seguia a multidão. É o evangelho de hoje. Eu vi um camarada intelectual lá do meio, que faz grandes ajuntamentos, ele disse que a maioria estão lá por causa de negócios, calor humano. Não é por causa de Cristo, não é por causa da palavra de Deus. As mensagens têm que ser adaptadas. Não pode falar de pecado, porque os líderes não têm moral. Não pode falar de prostituição, sensualidade. Não fala de pecado aqui não, é louvorzão. É uma mensagem persuasiva, é só vitória. Enfim, Jonatas vai ser consagrado por Mica para trabalhar com os ídolos. Esse termo, ele diz,
eu vou te consagrar e você vai ser para nós por pai. Olha só, ele já tinha um filho consagrado, agora ele vai consagrar um levita e vai falar, agora Deus está comigo, agora sim, agora Deus está conosco. Temos aqui um sacerdote. Você já parou para olhar a história do seu pastor, da sua denominação? Se o seu pastor não veio de uma rebelião, de um racha. Em muitos casos que nós ouvimos, filho se rebelar contra o pai e rachar a igreja, abrir outra na esquina, montar uma congregação, uma denominação, um ministério. Já olhou? Já parou para analisar se tem doutrina, que é a saúde da igreja onde você frequenta? As mensagens que são pregadas no púlpito te confrontam? O evangelho que não te confronta, que não me confronta, não é o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de jeito nenhum. Então esse termo pai é usado para demonstrar honra, expressar honra, reverência. Tu me será por pai. Eu vou me reverenciar a você. Mentira. Mica vai mandar nele, ele vai fazer o que Mica quer. Ele foi comprado, ele se vendeu. É um sacerdote de Mica. Quantos pastores de Mica tem por aí? Deixaram de servir a Deus por querer fazer a sua própria vontade. Fazer o seu próprio caminho. Quando a Bíblia diz que o caminho do céu é apertado, a porta é estreita, de renúncia. Negue-se, pois, o homem a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e segue-me. Não dá para seguir Jesus sem renúncia. Não dá. E esse sacerdote comprado, que se vendeu, melhor, esse suposto sacerdote, porque eu não vou considerar um sacerdote, é um suposto, ungido pelo homem. Quantos foi ungido pelo homem aí? Só porque tem uma certa formação, formou em teologia, ungido pelo homem, pastor de Mica. Versículo 11. E constituiu o levita, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Viu a proposta? Seja por pai. Ficou como um dos seus filhos. Enfim. Versículo 12. Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, esteve na casa de Mica. Versículo 13, o último versículo. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho levita por sacerdote. Eita, tem gente que acha que Deus se adapta à vontade do homem. Tem gente que acha que pode fazer de Deus um monopólio. Deus agora é nosso, é meu. É? Não é. Israel se assustou lá na frente quando viu o inimigo no meio da cidade, estourou o portão e eles ficaram, cadê Deus? Cadê Deus? Amados, é bom nós refletirmos na história de Sansão. Aquele finalzinho, não sabia ele que o Senhor já havia se retirado dele. Servir a Deus é esse caminho estreito de renúncia. E Deus ainda tem os seus fiéis na terra. Ainda tem aqueles que não se vendem, não se entregam a Jezabel. Você acha que todos aqueles judeus eram profetas de Baal, de Aserá? Muitos se venderam, se renderam. Mas Deus sempre tem aquele e aquela que vai manter essa inimizade de Gênesis 3,15. E esse é eu, é você. Então vamos optar pelo caminho de renúncia, o caminho de tribulação aqui na terra, de sofrimento, sabendo que resta um repouso para o povo de Deus e a coroa da justiça. Temos que combater o bom combate, temos que manter essa inimizade, fazendo a diferença entre igreja e mundo, entre luz e trevas, céu e terra. Nós somos do céu, não somos da terra. Para finalizar aqui, porque a cobiça é um tipo de idolatria, Colossenses 3, 5. O que você está cobiçando neste mundo? Não ameis o mundo, nada que no mundo há. Não vos amoldeis ao mundo. Siló, a casa de Deus, está te esperando. Ah, mas eu não gosto. Renúncia. Negue-se, pois, a si mesmo. A vida com Deus é
uma vida de renúncia. Que Deus abençoe, um forte abraço e até semana que vem no capítulo 18. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar o seu joinha. Que Deus abençoe, um abraço.